Esse vídeo explicará como a escola clássica conseguiu, através de uma teoria sólida e bem estruturada, revolucionar os métodos da administração nos países industrializados. No início do século XX, a Revolução Industrial, o crescimento das cidades e a demanda por produtos industrializados levaram a um período de grande crescimento das fábricas. Inevitavelmente, cresceu a necessidade de sistematizar os conhecimentos empíricos referentes à administração. Nesse contexto, surge a escola clássica, resultado da união de esforços e experiências em empresas de Taylor, Ford, Fayol e também Weber. Frederick Taylor nasceu num subúrbio da Filadélfia, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1856. Seus antepassados eram puritanos, e sua família de classe média alta, o que permitiu sua passagem por bons colégios. Muito estudioso, passou com louvor no exame de admissão para direito em Harvard. Desistiu e formou-se como engenheiro num curso por correspondência. Em 1878, aos 22 anos, conseguiu um emprego como mecânico nas oficinas de construção de máquinas da Midvale Steel Company, onde, em 1881, iniciou seus estudos de tempo e movimentos. Suas obras fundamentais são a Administração de Oficinas, de 1903, e os Princípios da Administração Científica, de 1911. O final de sua vida foi dedicado à divulgação de suas ideias. Taylor vivia em uma época em que o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, juntamente com a vadiagem sistêmica dos operários, levava a baixa produtividade no mercado. O rendimento e eficiência da produção para ele poderia ser melhorado utilizando métodos científicos para a análise dos problemas e a racionalidade. Taylor apenas se importava com o trabalho efetuado e não com a pessoa que estava por trás. Por esse motivo, o estudo do movimento, a seleção e treinamento dos trabalhadores para encontrar the one best way para a produção, levava ao esgotamento dos funcionários, tudo feito pela supervisão de gerentes que os incentivavam com bônus. Seu objetivo era a divisão entre a função manual e gerencial e uma organização hierarquizada e sistematizada, visando apenas a eficiência na produção. Henry Ford nasceu na cidade de Springles, nos Estados Unidos, em 30 de julho de 1863. Formado em engenharia, sua principal ambição sempre fora o mercado automobilístico. Fundador da Ford Motor Company, ele revolucionou com seu modelo de produção em série, não somente a indústria automobilística, mas toda a indústria mundial. O método fordista permitiu que Ford produzisse mais de 2 milhões de carros por ano durante a década de 1920. O ápice de seu modelo se deu no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Sua crise, causada pela queda da produtividade e dos lucros, somente se deu na década de 70. O Fordismo caracteriza-se pelo aperfeiçoamento do Taylorismo. Ele é um método baseado na produção em série em que a máquina dita o ritmo do trabalho. Nas linhas de montagem, os produtos a serem produzidos eram colocados em esteiras rolantes e, assim, cada operário realizava uma pequena etapa da produção de maneira ágil. Esse modelo proporcionava às fábricas um aumento significativo na produtividade, visto que o trabalho em equipe criava uma especialização, diminuía o tempo de produção e gerava um maior lucro para a empresa. Fayol nasceu na cidade de Istambul em 29 de julho de 1841. Formado em engenharia de Minas, Fayol foi um dos maiores teóricos da ciência da administração, sendo fundador da teoria clássica da administração e autor de Administração Industrial e Geral. Em 1888, aos 47 anos, assumiu a direção geral em uma mineradora de carvão. E, já idoso, Fayol reuniu sua teoria na obra Administração Industrial Geral em 1916. Fayol apresentava em sua teoria o conceito de que para aumentar a eficiência da empresa era preciso uma estruturação administrativa, com base científica, a fim de uma diferenciação das operações administrativas. Fayol defendia que a função administrativa, para a empresa, era muito mais útil que as habilidades técnicas, pois possibilitavam olhar
sobre todas as esferas da organização, sendo elas tanto operacionais quanto gerenciais. Para ele, a função administrativa não deveria ser somente destinada aos altos cargos, mas sim para todos os níveis hierárquicos da empresa, porém em proporções diferentes. Para atingir tais objetivos, Fayol propôs 14 princípios da administração. Ele defende que a divisão do trabalho tem por finalidade produzir mais e melhor com o mesmo esforço. Ela surge naturalmente a partir das próprias tarefas executadas. Além disso, a autoridade de seu chefe, bem como a estrutura hierárquica, deve ser obedecida para que o direito de dar ordens e exigir obediências chegue a um equilíbrio. Para estabelecer e manter a disciplina como um princípio, Fayol dizia que era essencial a existência de bons chefes em todos os graus hierárquicos, convênios claros e equitativos na medida do possível e sanções penais judicialmente aplicadas. Cada indivíduo terá apenas um superior a que deve receber ordens. Unidade de direção. Este princípio pode assim ser expresso: um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que visam o mesmo objetivo. Para os integrantes da empresa, os interesses pessoais devem sempre se submeter ao interesse geral. Remuneração pessoal é o prêmio pelo serviço prestado. Deve ser equitativa na medida do possível e satisfazer simultaneamente ao empregador e ao empregado. A centralização em si não é um sistema de administração bom ou mau. Pode ser adotada ou abandonada à vontade dos dirigentes. O problema da centralização ou descentralização é uma simples questão de medida. Trata-se apenas de guiar o grau favorável às circunstâncias nas quais a empresa se encontra. A via hierárquica é o caminho imposto pela unidade de comando devido à necessidade de uma transmissão segura que passe por todos os graus da hierarquia da organização. O princípio da ordem pode ser expresso pela fórmula da ordem material: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, e, analogamente, pela fórmula da ordem social: um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. A justiça deve prevalecer na organização e a empresa deve oferecer estabilidade e perspectiva de desenvolvimento ao funcionário e oferecer lealdade. Ele deve ter iniciativa para estabelecer um plano e cumpri-lo. Também deve saber como trabalhar em conjunto, a fim de facilitar a comunicação e atingir metas.